O mês de junho no Nordeste é o mês da celebração mais absoluta da nossa natividade, da nossa força ancestral de ser nordestino e que acabou se pulverizando para o Brasil inteiro e se transformou nessa festa incrível que é o São João, que é o São Pedro, que é o Santo Antônio. Quis o destino que este ano nosso São João fosse diferente, que os arraiais fossem substituídos pelas nossas salas, pelas nossas varandas, mas tudo bem, a gente tem força para aguentar esse rojão e esperar que o ano que vem tudo vai voltar com muito mais alegria, tenho certeza absoluta disso. E já que é diferente, que tal passar o período de junho estudando para o Enem? Vamos nessa! TV Enem com você! Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou Tomás e hoje a gente vai falar sobre quantidade de movimento e sistemas isolados. Vamos lá? Olha só, a quantidade de movimento seria a grandeza vetorial que, associada à massa e à velocidade, caracterizam o estado de movimento dos corpos. Gente, imagine que tenhamos um corpo de massa m deslocando-se com uma certa velocidade v. A quantidade de movimento desse corpo é o produto da sua massa pela velocidade. Quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. Como a velocidade é uma grandeza vetorial, a quantidade de movimento também vai ser uma grandeza vetorial. Tá? E toda grandeza vetorial, a gente aprendeu, caracteriza-se por apresentar um módulo, uma direção e um sentido. Tudo bem? Módulo, quantidade de movimento, é o produto da massa pela velocidade. Direção, a mesma da velocidade. Significa dizer que se a velocidade é horizontal, a quantidade de movimento é horizontal. Se a velocidade é vertical, a quantidade de movimento é vertical. E também o mesmo sentido. Se a velocidade é para a direita, a quantidade de movimento é para a direita. Se a velocidade é para cima, a quantidade de movimento é para cima. Então, repare, a quantidade de movimento vai ter sempre a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Tranquilo? Vamos lá. Como é que se mede isso? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Ora, no Sistema Internacional de Unidades, massa é medida em quilogramas. Velocidade é medida em metros por segundo. Então, quantidade de movimento vai ser medida em quilograma, metro por segundo. Tudo tranquilo? Beleza? Venha para cá. Isso é altamente importante. Isso costuma cair muito no Enem. Tá bem? Então, vamos lá. Sistemas isolados. Diz o seguinte. Num sistema isolado de forças externas, a quantidade de movimento permanece constante. Você, tá, tudo bem nisso. O que é um sistema isolado? Então, vamos na prática para ter que é bem mais fácil. Vamos imaginar que tenhamos dois patinadores, A e B, numa pista de gelo. Então, mas por que eles estão na pista de gelo? Porque na pista de gelo, os atritos são desprezíveis. Tá? A gente vai dizer que a força de atrito tende a zero. Imagine que o patinador A chega para o patinador B e fala assim, vamos fazer um negócio? Vamos contar de 1 até 3, eu te empurro e você me empurra. E aí eu vou para um lado e você vai para o outro. Massa. Aí eles combinam e o patinador A exerce uma força no patinador B. Força que A faz em B. Acontece que a gente aprendeu na terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação, que para toda ação a gente tem uma reação contrária e de mesma intensidade. Veja, se A aplica uma força em B, B reage e aplica uma força em A, contrária e de mesma intensidade. Além da força que A faz em B e da força que B faz em A, teríamos mais alguma força? Sim. Teríamos a força peso dos corpos, uma força que a Terra exerce sobre o corpo a Terra exerce sobre o corpo B, e teríamos ainda a reação normal, que é a reação que o plano de apoio exerce sobre os corpos. Todo corpo apoiado em alguma superfície sofre uma reação chamada de normal. Então vamos lá. Eu tenho uma normal, que é a reação que o plano exerce sobre A, uma normal de B, que é a reação que o plano exerce sobre B. Tá. De novo, quando é que eu tenho um sistema isolado de forças externas? Fácil. Ou quando não atuam forças externas, ou se existem forças externas, a resultante dessas forças externas é nula. Então venha para cá. Mas o que seriam forças externas? São forças que não dizem respeito
A e B. Como assim? Não são de A para B ou de B para A. São forças externas. Então, veja, a força peso é uma força que a Terra exerce em A, que a Terra exerce em B, não é de A para B. As forças normais são forças que o piso exerce em A, o piso exerce em B, não são de A para B, são forças externas. O atrito é uma força externa, é uma força que a superfície de apoio, tá, exerce sobre os corpos, quando em movimento ou tendendo ao movimento. Como eles estão numa pista de gelo, o atrito é zero. Então vamos lá. FAT é zero, menos uma força externa. Sobra o normal e peso. Acontece que eles estão no plano horizontal. E no plano horizontal a gente aprendeu que normal e o peso se anulam. Então a normal anula-se com peso de A, a normal de B anula-se com peso de B. Então, sobram a força que A faz em B e a força que B faz em A, que não são forças externas. Tranquilo? Então vamos lá. Um sistema é dito isolado de forças externas quando a resultante das forças externas é zero. Lembrando, forças externas, peso, normal, FAT, não tem FAT, e normal e peso se anulam. Então a resultante das forças externas é zero. Se aplicássemos isso à segunda lei de Newton, teríamos que força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante, massa, olha para cá, aceleração, variação da velocidade num certo intervalo de tempo. Tempo está dividindo, passa para cá multiplicando. Força resultante vezes o tempo é massa vezes ΔV, variação da velocidade. Gente, a resultante das forças externas é zero. Zero vezes o tempo vai dar zero. É massa, variação da velocidade. É a diferença entre a velocidade final e a inicial. Distribuindo m vezes v menos m vezes VO. mv é quantidade de movimento. MVO também. Qual a diferença? mv, quantidade de movimento final. M vezes a velocidade inicial, quantidade de movimento inicial. Se a gente passa para cá, a gente fica que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Ou, de outra forma, que a quantidade de movimento de antes é igual à quantidade de movimento de depois. Tá tranquilo? É isso que diz o princípio da conservação da quantidade de movimento. Que se eu tenho um sistema isolado de forças externas, lembrando, é um sistema que ou não atuam forças externas, ou se atua, a resultante dessas forças externas é zero. Vamos lá, num plano horizontal, sem atrito, a resultante das forças externas vai ser zero. Estão no espaço, tá? A resultante das forças externas vai ser zero, tá certo? Então vamos lá. Se eu tenho um sistema isolado de forças externas, a quantidade de movimento permanece constante, ou seja, a quantidade de movimento de antes é igual à quantidade de movimento de depois. Tá tranquilo? Eu queria mostrar para você rapidamente uma questão que caiu no Enem PPL, foi no Enem de pessoas privadas de liberdade. Essa questão diz o seguinte, olha que interessante. Durante um reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa 90 quilos substitui uma bomba do sistema de refrigeração de massa 360 quilogramas, que estava danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação. Quando ele empurra a bomba para o espaço, é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 metros por segundo em relação à estação. Qual é o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta em relação à estação após o empurrão? Vou fazer o seguinte, eu vou anotar os dados, tá? Enquanto você printa, tá certo? E aí a gente resolve a questão juntos, tá? Uma questão que caiu no Enem PPL, no Enem para pessoas privadas de liberdade. Tá? Olha só. Vamos anotar os dados? A questão, ela diz o seguinte. Durante um reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa 90 quilos, aí você anota, massa 90 quilogramas. Substitui uma bomba do sistema de refrigeração de 360 quilogramas. Essa aqui é a massa do cosmonauta, massa da bomba, 360 quilogramas. Maravilha. Que está danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade da bomba de 0,2 metros por segundo. Ele quer saber qual o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta. Ele quer a velocidade do cosmonauta.
Gente, olha só. Vamos para cá. Olha que coisa interessante, tá? Então, eu tenho um cosmonauta, aqui o nosso cosmonauta, que vai empurrar uma bomba. Tá? Aqui nosso cosmonauta, aqui tá a bomba. Certinho? Isso aqui era antes. Antes, o sistema estava em repouso. Aí ele fala que depois de empurrado, a bomba desloca-se com a velocidade de 0,2 metros por segundo, velocidade da bomba, e o cosmonauta é empurrado no sentido oposto, com a velocidade VC, que a gente não sabe quanto é. Isso aqui seria depois. Perceba que eu tenho um sistema isolado de forças externas, eles estão no espaço, tá? O peso é desprezível, não vai ter normal, só vai ter a força que o cosmonauta faz na bomba e o que a bomba faz no cosmonauta. Ou seja, a quantidade de movimento de antes vai ser igual à quantidade de movimento de depois, aplicando o Q de antes igual ao Q de depois. Gente, antes o sistema estava em repouso. Se está em repouso, não tem quantidade de movimento. Porque quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Q de antes é 0. Depois, a gente tem a quantidade de movimento do cosmonauta, quantidade de movimento da bomba. Então, vamos lá. 0, massa do cosmonauta, velocidade do cosmonauta, massa da bomba, velocidade da bomba. Vai ficar 0, massa do cosmonauta 90, vezes a velocidade do cosmonauta, massa da bomba 360, vezes a velocidade da bomba, 0,2. Tudo bem? Então, vamos lá. Vai ficar 0 é igual. Se simplificássemos isso por 90, teríamos 90 por 90 dá 1. 1 vezes a velocidade do cosmonauta. 360 por 90, 4 vezes 0,2. Isso é 0, velocidade do cosmonauta, mais 0,8. Tá? Passando para o lado de cá, a gente chega à conclusão de que a velocidade do cosmonauta é de menos 0,8 metros por segundo. Mas por que a velocidade do cosmonauta foi negativa? Porque o cosmonauta vai se mover num sentido contrário ao da bomba. Se a bomba desloca-se para a direita, o cosmonauta desloca-se para a esquerda, no sentido contrário, por isso que a velocidade dele seria negativa. Tá tranquilo? Essa foi a questão do Enem PPL, só para você ver como é que isso cai no Enem. Tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Estamos de volta, para concluir essa sequência nossa de videoaulas sobre a África, o continente africano. Queria lembrar vocês que a África do Sul é um caso bem emblemático, do que foram as consequências da descolonização. Lembrar para vocês de que a África do Sul ela foi de forte interesse dos europeus. Olha no mapa aí, você vai ver que primeiro as riquezas minerais, os diamantes de Joanesburgo, de Kimberley, de Orange, as grandes minas de diamantes da África do Sul interessou muito aos europeus. Um outro fator importante nesse processo também é de que os europeus eles tinham interesse, os ingleses particularmente, construir uma ferrovia ligando a cidade do Cabo, na África do Sul, até o Cairo, no Egito. Então, essa ferrovia chamada Transafricana era um outro objetivo que acabou não concluído, parou na Tanzânia, mas os ingleses, em particular, encontraram um problema, primeiro, nativo, que eram os Zulus, foram massacrados, quase 200 mil Zulus foram mortos pelos ingleses dentro desse processo, e também um grupo branco, os Boeres, que viviam nessa região do Transvaal, eram europeus de origem holandesa, e num conflito chamado Guerra do Transvaal, os ingleses derrotaram os Boeres e se estabeleceram na África do Sul. Dominaram a África do Sul, até que no processo de descolonização pós-Segunda Guerra Mundial deixaram para trás o maior regime racista pós-Segunda Guerra, conhecido como regime do Apartheid. Aí é uma sequência de leis, a lei de proibição dos casamentos mistos, que proibia que brancos e negros se casassem na África do Sul,
a emenda da lei da imoralidade que impedia que brancos e negros pudessem ter relações sexuais, você imagina, isso era considerado crime de Estado. A lei do registro populacional, que todos para circularem no país tinham que ter um registro. A lei de área de agrupamento, acredite pessoal, brancos e negros estavam em ambientes separados na África do Sul pelo regime do apartheid, olha o registro aí. E isso acabou levando ao início do movimento de luta contra o regime do apartheid. Esse homem, Nelson Mandela, ele criou um grupo chamado CNA, o Congresso Nacional Africano, e junto com outros líderes deram início a uma luta armada mesmo contra o governo branco racista da África do Sul. Ele foi preso, passou 27 anos na cadeia e foi durante a sua prisão que ele mudou a sua cabeça, né? Em 1960, um grupo de jovens negros saiu às ruas para protestar, para pedir o direito de estudar e foram massacrados. Dezenas foram mortos. As imagens são chocantes, pessoal. E quando essa notícia chegou até Mandela na cadeia, ele abriu mão do discurso violento. Ele disse, eu não aceito mais a violência como uma arma de luta contra o racismo. Porque se nós viermos com pedras, eles virão com armas de fogo. Quando a gente vier com armas de fogo, eles vêm com tanques. Quando a gente chegar com tanques, eles vão ter bombas atômicas e ninguém vai sair ganhando. Então eu abro mão da luta armada e passo a ser, a partir de hoje, um defensor da paz. Foi assim que ele acabou ganhando o apoio de muitos líderes do mundo inteiro. Mandela se transformou numa figura emblemática, né? Um preso político mais famoso do planeta. E, aos poucos, a pressão sobre o governo da África do Sul levou à sua libertação no final dos anos 80, início dos anos 90. Aí Mandela será libertado hoje, Nelson Mandela livre, libertado, né? E aí a gente tem algumas imagens dessa libertação de Mandela. Você sabe que aconteceu uma coisa incrível, eu disse que tinha uma coisa bacana para contar para vocês, né? Essa é a primeira. Mandela ali falou para o povo no centro de Joanesburgo, depois foi para o estádio de futebol, aquele que foi da final da Copa, lembra da África do Sul? Acho que você não lembra não, né? Que você era bem novinho, mas eu lembro. Esqueci o nome do estádio, Ninho do Pássaro, uma coisa assim, a versão antiga do estádio. E ele estavam lá com quase 40 mil pessoas, as imagens vão passar aí daqui a pouco. E ele disse, meus irmãos negros da África, todos armados, esperando a ordem de Mandela para massacrar os brancos. Ele disse, meus irmãos negros da África, houve um dia que eu era capaz de matar e morrer pela nossa causa, a causa do povo negro. Hoje eu digo a vocês, eu sou capaz de morrer, matar nunca mais. Joguem suas armas fora e vamos mostrar aos brancos que é possível construir uma África da paz, do amor, da boa convivência. E assim ele conseguiu, né? Por isso se transformou nessa figura incrível. Mandela, né? Esteve aqui em Salvador umas 2 vezes, eu tentei vê-lo, não consegui, ele passou de carro, mas estava um carro todo fechado. Eu não consegui ver Nelson Mandela, mas digo a vocês, tenho muita honra de ter respirado o mesmo oxigênio que esse homem fantástico, né, que ao lado de outros grandes pacifistas do século XX, como Gandhi, como Martin Luther King, como Michael Jackson, como John Lennon, né, como Chico Mendes e tantos outros, né, de alguma forma meio que deram a vida pela causa da paz, né? Ele aí no estádio, né, tem aí as imagens que vocês estão vendo, ele falando para o público, para a multidão, conclamando. Acabou ganhando o Prêmio Nobel da Paz, ele, o Frederic de Klerk, foi recebido no mundo todo, né, como um grande pacifista, e eu acho que foi a primeira vez que eu vi um homem, um líder político, ser homenageado no seu sepultamento como ele foi, uma coisa muito fantástica, muito bacana. Virou presidente da África do Sul. Ele e o de Klerk, né, como eu disse, ganharam o Prêmio Nobel da Paz e ele criou as primeiras eleições multirraciais da África do Sul. Bem, para concluir, queria dizer a vocês que há esperança, sim. A gente tem muita tendência de falar da África sempre sob uma ótica da dor, do sofrimento, e eu acho que não, acho que a gente pode pensar numa África possível, né? Eu tenho pensado nisso, é um continente belíssimo. Hoje há uma crescente sensação de identidade do povo africano, de autoestima, de autorrespeito. Eu acho que isso pode ser o futuro para o continente africano, né? Caetano Veloso, uma vez, perguntaram a ele sobre o Brasil, se o Brasil ia dar certo. Ele disse, vai dar certo. Perguntaram a ele, por que vai dar certo? Ele disse, porque eu acho que vai, porque eu quero que vá. E que vai dar certo, eu quero que dê certo. E depois ele disse à repórter,
Nós temos muita riqueza, é uma riqueza imensa do ponto de vista cultural, e isso pode ser o caminho da nossa libertação, né? O continente africano pode, quem sabe, superar a pobreza, a miséria, a guerra, a luta, a dor, através da arte, através do turismo. O turismo é uma atividade econômica que todo mundo ganha, é um continente belíssimo, com uma multiplicidade de paisagens muito grande. Esse é o caminho. Vocês estão vendo algumas imagens aí fantásticas do continente africano. Eu acho que há esperança, sim, a fé, né? E recentemente, um filme foi lançado, vocês sabem, né? O Pantera Negra, para mim, foi o maior filme de super-herói de todos os tempos. Ele e Mulher Maravilha. Que coisa, né, cara? Uma mulher empoderada e o continente africano, né, como foco de protagonismo, eu achei fantástico. E eu queria encerrar essas videoaulas com um trechinho de um clipe para vocês. Espero que vocês recebam com carinho essa singela homenagem e esse singelo agradecimento a vocês pela paciência de estarem assistindo a gente e resistindo junto com a gente, né? É um inimigo invisível, pequeno, mas que a gente vai vencer, como a gente venceu tantas outras coisas na história, né? Vencemos o nazismo, o fascismo, vencemos os autoritarismos, as ditaduras, vencemos a guerra, acreditamos na paz e a gente, sem dúvida nenhuma, vai vencer esse vírus também. Paz, luz, muito obrigado por tudo. Fiquem aí, ó, Wakanda Forever para vocês. Fala, meu povo lindo! E aí, estão aproveitando as aulas da nossa TV Enem? Bom, eu sou Felipe Veloso, ator, e como vocês sabem, toda semana eu dou uma passadinha aqui nos intervalos da programação, sempre trazendo um conteúdo exclusivo, preparado com muito carinho para vocês. Um beijo grande, boas aulas e até a próxima. Dando a letra, porque toda boa música tem sempre uma grande história. Quando eu digo que eu deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que eu não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto. Eu me defendo de você, mas depois me entrego. Falo coisas que eu nem sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você. Tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar nossas vidas. E nessa loucura de dizer que eu não te quero, eu vou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra quê? Viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que eu te amo. Chega de mentira, de negar os meus desejos. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Eu só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Olá, turma, tudo bem? Professor Denis, professor Denil da Bahia, também conhecido, professor de matemática. Vocês vão ver que matemática com Denil é fácil. Continuando ainda o nosso conteúdo de médias, hoje nós vamos trabalhar algumas questões importantes, certo, gente? Lembrando que quando eu falo de média, não importa sendo ela aritmética ou ponderada, a essência é a mesma, é o que? Soma dos dados dividido pela quantidade. E você sabe que isso é importante. E como eu disse na última aula, se é importante, nós guardamos aonde? No coração, ok? Guarde sempre isso. Venha comigo. A questão do Enem de 2016 me diz o seguinte, preste bem atenção aqui. Olha, ele me diz assim: a permanência de um gerente em uma empresa está condicionada à sua produção no semestre. Essa produção
é avaliada pela média do lucro mensal do semestre. Se a média for no mínimo de R$30.000, o gerente permanece no cargo. Caso contrário, ele será despedido. O quadro mostra o lucro mensal em milhares de reais dessa empresa, de janeiro a maio do ano em curso, ok? Aí ele pergunta, qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho em milhares de reais, para que o gerente continuar no cargo no próximo semestre? Olha só, gente, aqui fica muito fácil. Preste bem atenção. Eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e eu quero saber o valor de junho. Eu não sei. Então eu chamo de quem? De chess. Chamei de chess. Logo, ele diz no problema que a média aritmética, olha só, essa produção é avaliada pela média do lucro mensal do semestre. Se a média for no mínimo de R$30.000. Ó, a média é o somatório de todos os dados, ó, 21 mais 35 mais 21 mais 30 mais 38 mais x, que é o mês de junho, dividido por que 6 mil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, média aritmética. Só que ele diz o seguinte, se ele tiver um lucro mínimo, ó, maior ou igual ao que? A 30.000, no mínimo de 30.000. Olha, então eu posso dizer que aqui, sendo a média 30.000, ficou fácil. Então eu vou saber o valor de X do mês de junho que ele quer saber. Aí fica fácil, ó, gente. 30 é igual. Somando tudo isso aqui, dá 145 mais X sobre 6. Faço logo o cruz crédito. 6 vezes 30, 180. 145 mais x vezes 1, 145 mais x, jogo 145 para lá, mudou de meio, muda de sinal, 180 menos 145 é igual a x, logo x é igual a quanto? A 35. Logo ele pergunta, qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho? Olha só, em milhares de reais, 35, para o gerente continuar no cargo no próximo semestre. Então, gente, uma questão muito simples, muito fácil, belezão. Eu disse a você que matemática com Leninho é facinho. Então, 35, o nosso Enem, letra E, ok? E de elefante, de estourados. Bom, gente, vamos para a próxima questão aqui. Enem 2016. Também é uma questão muito simples, muito fácil. A questão diz assim, em uma cidade, o número de casos de dengue confirmados aumentou consideravelmente nos últimos dias. A prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar no combate à doença, os quais orientaram os moradores a eliminarem criadouros do mosquito transmissor da dengue. A tabela apresenta o número atual de casos confirmados por região da cidade. Está aqui, ó, gente, a região e os casos confirmados. Aí ele vê, a prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários a serem contratados. Ele diz, serão contratados 10 funcionários para cada região, cujo número de casos seja maior que a média dos casos confirmados. Se a média for maior do que os casos confirmados, contrata-se 10 funcionários para aquela região. Bom, 7 funcionários para cada região da cidade, cujo número de casos seja menor ou igual à média dos casos confirmados. Pronto, ele pergunta, quantos funcionários a prefeitura deverá contratar para efetuar a ação? Gente, muito fácil, muito simples. Venha com o Deninho, que eu disse a vocês, matemática com o Deninho é fácil. Ele diz o seguinte, primeira coisa que eu tenho que descobrir é a média. A média. Então a média nós já sabemos e guardamos aonde? No coração. Sabemos que é a soma de todos os dados. Olha, tiramos a média dos casos confirmados. Ó,
237 mais 262, mais 158, mais 159, mais 160, mais 278, mais 300, mais 278. Dividido por 8 regiões. Então ficou, somando tudo isso aí, 1.832. Dividido por 8, então a média de casos por região é de 229. Mas o problema me diz o seguinte: ele quer saber a quantidade total de funcionários que ele vai ter que contratar. Ele diz o seguinte: se na região a média for maior do que os casos confirmados, ele maior ou igual, não é isso? Ele vai contratar, observe aqui, ó, 10 funcionários para cada região da cidade, cujo número de casos seja maior que a média dos casos confirmados, e 7 funcionários para cada região da cidade, cujo número de casos seja menor ou igual à média dos casos confirmados. Então você tem aqui 237. Ora, 237 é maior do que 229. Então nessa região vai ser contratado 10 funcionários. 262 é maior do que a média, então 10 funcionários. Beleza? Agora, 158. Olha, então aqui vai ser quanto? 7 funcionários. 159, também, ó, 7 funcionários. 160, ó, é menor do que a média, 7 funcionários. Leste, 278 é maior do que a média, então vai ser, ó, 10 funcionários. Centro-Oeste, 300, maior também, 10 funcionários. E 278 também maior do que 229, 10 funcionários. Logo, agora nós vamos ter o total. Então esse total, olha, vai ficar aqui, ó, que coisa linda, ó, fácil. 10, 20, 30, 40, 50, então eu tenho 10, mais 10, mais 7, mais 7, mais 7, mais 10, mais 10, mais 10. Logo eu tenho 30, mais 20, 50, mais 21, totalizando, gente, 71 funcionários. Essa vai ser a quantidade que será contratada. Ó, quantos funcionários a prefeitura deverá contratar para efetivar a ação? Gente, 71 funcionários. Muito fácil. Galera, muito obrigado. Professor Denis, conhecido também como Denil da Bahia. Estou sempre à disposição de vocês. Espero poder ter ajudado a vocês e tirado as dúvidas. E não esqueça, tudo que é importante a gente guarda e guarda no coração, tá certo? Lembrando de estatística, não esqueça, questões certas na sua prova. Quero ver você acabando com o Enem. Um beijo no coração e até a próxima! Olá, sejam bem-vindos à TV Enem. Meu nome é Lívia Aragão e eu sou professora de redação. Hoje eu vim dar algumas dicas sobre estrutura de desenvolvimento. O desenvolvimento do seu texto dissertativo argumentativo é a parte mais alongada. Isso não quer dizer a parte mais prolixa, mais confusa. Isso quer dizer que é nesse momento que você tem a oportunidade de mostrar ao corretor seu conhecimento e seu repertório sociocultural. É no desenvolvimento do seu texto que você pode colocar dados estatísticos, que você pode colocar exemplos, que você pode utilizar a teoria de algum sociólogo, filósofo, historiador. É nesse momento que você pode convencer o leitor de que você tem realmente argumentos convincentes. O desenvolvimento você pode construir em 2 ou 3 parágrafos. Se você utilizar 3 parágrafos, cada desenvolvimento desse vai ter mais ou menos 5 linhas. Se você dividir em 2 desenvolvimentos, você pode colocar mais ou menos 8 linhas. Lembrando que cada desenvolvimento desse é necessário que você comece com o operador argumentativo, um elemento de coesão para dar toda a estrutura coerente ao seu texto. Os parágrafos de desenvolvimento
você pode escolher estratégias para escrever. Nunca escreva um texto sem fazer um plano mental. Nunca escreva um texto sem fazer um projeto de texto. É muito bom, antes da escrita definitiva, que você faça um rascunho. No rascunho você decida, eu vou colocar qual o argumento interessante para esse tema. Se o tema for democratização do acesso ao cinema no Brasil, qual seria o argumento satisfatório para eu convencer o leitor que eu estou certo? Por exemplo, nos textos motivadores para esse tema, tinha definição do que era cinema. No outro texto motivador, falava das regiões que não tinham acesso à cultura, em especial o cinema, que eram as regiões norte e nordeste, são as regiões que menos tem cinema no Brasil. O outro texto falava da a polarização do cinema, que o cinema estava sempre mais em lugares como shopping center, por exemplo. Então, veja que você tem argumentação teórica para defender o seu ponto de vista. As estratégias são inúmeras. A primeira estratégia você pode utilizar, dependendo da temática, pontos positivos e negativos. Por exemplo, se a temática for mídia, então mídia, eu posso usar a estratégia dos pontos positivos e negativos da mídia. Posso começar o desenvolvimento 1 com pontos positivos e deixar os pontos negativos para o desenvolvimento número 2. Afinal de contas, a conclusão ela vai solucionar os pontos negativos. Mas se o tema for, por exemplo, fome, se o tema for desigualdade social, obviamente que eu não vou utilizar a estratégia do ponto positivo e negativo. Não existe ponto positivo nessa problemática da fome, das desigualdades sociais, da violência. Então, a estratégia dos pontos positivos e negativos, ela não vai servir. Mas eu tenho outras. Então, a outra poderia ser causa e consequência. Qual é a causa principal da fome no Brasil? E as consequências que essas causas trazem? Qual é a causa da violência? Por que tantas pessoas violentam? E quais as consequências disso aí? Então, um desenvolvimento causa, o outro desenvolvimento pode ser que você coloque as consequências. Tem outra estratégia argumentativa, por exemplo, se o tema for mulher, se o tema for negro, eu não vou falar da estratégia pontos positivos e negativos, que não é uma problemática como essa, não existe essa relação. O ideal seria você fazer uma alusão histórica, você voltar um pouquinho à história, o passado da mulher ou o passado do negro, falar da atualidade da mulher, como ela conquistou todos os espaços, falar do preconceito, se ainda persiste, se diminuiu, dos negros na sociedade atual, em pleno século XXI. Então você pode fazer esse paralelo fazendo uma alusão histórica. Você também pode fazer com generalização e especificação. Não sei se vocês conhecem, mas é um estilo também, uma estratégia muito interessante. Eu posso começar o desenvolvimento 1 generalizando e o desenvolvimento número 2 eu posso especificar. Por exemplo, eu posso falar do coronavírus. Eu posso primeiro generalizar no desenvolvimento 1 falando do mundo e depois no desenvolvimento 2 falar do coronavírus que atingiu o Brasil e como atingiu a nossa nação. Esse no desenvolvimento 2. Então, eu posso primeiro generalizar, depois especificar. Então, essas são estratégias argumentativas que você pode estar utilizando no seu projeto de texto, no seu rascunho, antes você pensando a redação, antes mesmo de você começar a escrevê-la. Logo depois, você escreve sua redação no rascunho. Eu acho muito interessante você fazer o rascunho para depois passar para a folha definitiva. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de desenvolvimento. A gente vai estudar agora como o aluno colocou estratégias argumentativas, principalmente utilizando músicas, utilizando dados estatísticos, exemplos, teorias, e fez uma relação muito pertinente com o tema que estava sendo discutido. Eu vou ler o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Vamos ver? Nesse parágrafo que vocês estão vendo aí de desenvolvimento, o aluno ele começa com um conectivo e depois do conectivo ele faz a sua abordagem reflexiva sobre a temática. Então ele começa: a priori, é imperioso ressaltar a importância das produções cinematográficas na formação intelectual e cultural dos indivíduos, visto que os filmes são frutos das inovações tecnológicas dos últimos séculos. Logo, são capazes de dialogar com as gerações
Portanto, sua utilização como forma lúdica de aprendizado é essencial na renovação da educação e da sociedade. Em consoante a essas perspectivas, a Autoridade Brasileira em Educação, Paulo Freire, destaca a necessidade de diversificar os métodos didáticos para poder alcançar a comunidade de forma homogênea. Então veja, gente, que ele utilizou o educador Paulo Freire para reforçar a ideia de reflexão textual e temática. Então são estratégias interessantes e bem pertinentes para o texto. Não esqueça que quanto mais você usa estratégias de leitura, quanto mais você assiste filmes, séries, quanto mais você faz relação com a atualidade, com certeza a sua redação ela vai ter muito mais embasamento teórico e científico. Eu vou ler para vocês o segundo exemplo de desenvolvimento. Vamos ver? Novamente, o aluno utilizou uma teoria, um teórico, e utilizou o livro do teórico para reforçar a sua reflexão. Diante dessa lamentável realidade, a população é posta à margem dos benefícios que a arte audiovisual proporciona ao indivíduo. Dentre elas estão o desenvolvimento do senso crítico, o aprendizado acerca de outras culturas e a consequente ampliação da visão de mundo que acarreta na vontade de transformar a sua realidade. Então, analogamente à tese do livro Quebra-Cabeça Brasil, escrito pelo jornalista Gilberto Daimstein, o direito constitucional à cultura e até mesmo ao lazer devem sair do papel, deixar de ser somente teoria, utilizando assim a democratização do cinema como meio de fomentar a prática da cidadania. Então veja que nesse outro parágrafo o aluno utiliza o livro. Então, gente, se você é um bom leitor, se você consegue ter boas leituras, utilize isso a favor da sua redação. Pode colocar nome de livro, nome de autor, pode relacionar toda essa sua vivência à sua redação dissertativa. Tenho certeza, o corretor vai amar, ok? Um grande beijo e até a próxima! Fala galera, tudo bem? Aqui, no caso, eu sou o professor Rodrigo e a aula de hoje, né, que nós vamos falar é a respeito dos alcenos, né? O que é um alceno? O alceno, na verdade, é um hidrocarboneto, certo? Que é aquele composto que só tem hidrogênio e carbono, cuja cadeia é aberta, certo? É insaturada. Essa insaturação significa dizer que tem apenas uma ligação dupla. Essa ligação dupla significa dizer que 2 dos seus carbonos na cadeia serão do tipo sp2, exceto o eteno. Né? O eteno, no caso, que nós temos apenas 2 carbonos na cadeia. Aí os 2 são sp2. Mas nos outros casos, se tiver 3 carbonos ou mais, 2 obrigatoriamente serão do tipo sp2. A cadeia pode ser normal ou ramificada. Como ela é aberta, ela vai ter extremidades. Se tiver 2, será uma cadeia normal. Se tiver 3 ou mais extremidades, será uma cadeia ramificada. Beleza? Além disso, a cadeia ela é homogênea, óbvio, né? Hidrocarboneto, né? E aqui, gente, a fórmula geral dele é CxH2x. O que significa isso? Que o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Aqui, ó, C2H4. Então, ó, 2 vezes 2, 4. Se eu tenho 3 carbonos, eu terei 6 hidrogênios. Se eu tenho 8 hidrogênios, eu tenho que ter 4 carbonos. É assim que funciona. Então, observe bem, nesse caso aqui nós temos os principais, né? Os menores que mais aparecem os exemplos em livros, em sites de internet, por aí vai. Então, nesse caso nós temos o quê? O eteno. Por que eteno? Observe. Alceno. Eteno. Beleza? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, o et significa dizer que são 2 carbonos. O en é justamente da ligação dupla. Então, uma dupla significa en. No caso lá dos alcanos é an, né? Ligações só simples. Aqui tem uma dupla. E a terminação O, porque é hidrocarboneto. Vamos explicar já já isso aí. Então, nesse caso aqui, ó, é o propeno, né? Nós temos 3 carbonos ali na cadeia principal e temos uma ligação dupla.
A partir de 4 carbonos em diante, já é necessário a gente fazer a contagem, né? Nesse caso aqui, por que que é but-1-eno? Esse número 1, né, significa dizer que a dupla está atrás do carbono número 1. Por isso que é but-1-eno. Então esse 1 significa dizer aonde encontra-se a dupla ligação. Aonde essa dupla ligação está? Está atrás de qual carbono? Atrás do carbono número 1 na contagem. Nesse caso aqui, ele vai estar atrás do carbono número 2. Perfeito? E aqui nesse caso vai ser o metilpropeno. Observe que até 3 carbonos as cadeias serão normais. Com 4 carbonos em diante nós podemos ter cadeia normal ou ramificada para os alcenos. Perfeito? Então continuando aqui. Da mesma forma, todo composto gera radical. Mais uma vez para relembrar, o radical é aquele que nós retiramos um hidrogênio da sua cadeia, né? No caso aqui do eteno, no eteno eu retiro um átomo de hidrogênio, eu terei o etenil. Etenil, pessoal, também é conhecido pelo nome de vinil, né? Vinil, né? Perfeito. É um gás, né? No caso, o propeno. O propeno, se for tirado um carbono, um hidrogênio do carbono primário, o hidrogênio do carbono primário aqui, tá vendo? Será chamado de propenil, né? Tirado o hidrogênio daqui, ó. Mas se for tirado do secundário da dupla, nós teremos o sec-propenil, perfeito? É o nome do outro radical. Tem outros sim, esses são os mais importantes dos alcenos, beleza? Bom, também não poderemos deixar de falar da nomenclatura. Tão igualmente aos alcanos, os alcenos também seguem o mesmo padrão. Primeiro você coloca as ramificações, depois você coloca o radical, que é o número de carbonos na cadeia, né? O infixo, que aí nós já falamos, nós já antecipamos, né? Que vai ser o en, que é o tipo de ligação entre carbonos, e a terminação O, porque estamos falando de hidrocarboneto. Então termina com a palavra, no caso a letra O, a vogal O. Observe, essa primeira cadeia, ela é uma cadeia normal, ela é insaturada, homogênea, né? Então aqui nesse caso, pessoal, essa cadeia, ela tem apenas uma ligação dupla. Então, como ela não tem ramificação, né? Como ela não tem ramificação, a gente parte para a cadeia. Como a cadeia possui 5 carbonos, então vai se chamar pente, né? Atrás do carbono 1 da cadeia nós temos a ligação dupla, por isso que é pente. 1 significa a posição da dupla ligação na cadeia. Rodrigo, eu posso chamar o pente-1-eno simplesmente de penteno? Sim, você poderia chamar numa boa, porque o 1 eu já sei que ele não é obrigado a aparecer. Mas, ô Rodrigo, e se fosse a dupla atrás do 2, aí seria pente-2-eno. E eu poderia chamar o pente-2-eno simplesmente de penteno? Não. O penteno é o pente-1-eno. O pente-2-eno é o pente-2-eno. Perfeito? Então aí você não pode mais modificar. Nesse caso de baixo nós temos uma ramificação. E a ramificação que está aqui, o nome dela é metil. Por que foi que eu comecei da esquerda? Por 2 motivos. Porque a insaturação e a ramificação estão mais próximas da extremidade da esquerda aqui. Por isso que esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Perfeito? Então na posição 2 eu tenho a ramificação metil, né? A cadeia principal nós temos 6 carbonos, então aqui não é pente, é équise, tá bom? Na posição 2 da cadeia principal nós temos uma insaturação, e aí nós temos o que? O équise 2-eno, beleza? Nesse caso aqui de baixo nós temos 2 ramificações, todas duas pelo nome metil, né? E nós começamos a numeração justamente pela esquerda, porque tanto a insaturação quanto a ramificação estão mais próximos da extremidade da esquerda. Rodrigo, qual é a prioridade? Insaturação, ramificação? Insaturação, beleza? Aí você lembra sempre o que? Ordem alfabética. A insaturação vem primeiro do que ramificação.
põe isso na cabeça que você não erra. Beleza? Então nesse caso ficou 2,3 dimetil. Por que di? Porque eu tenho duas ramificações metil. Então quando eu escrever 2-metil, 3-metil, eu boto 2,3 dimetil. Se fosse 3, eu colocaria as numerações, sei lá, por exemplo, 2, 3 e 4, trimetil. Beleza? E aí a cadeia principal tem 7 carbonos, por isso que tem o nome hept, né? 2-eno, por que o 2? Porque a insaturação está justamente atrás do carbono 2. Por ser um composto insaturado, o que nós fazemos, né, o que ocorre nos alcenos são as reações de adição. Né? Nós vamos adicionar alguma coisa nele, certo? Então nesse tipo de reação nós temos 2 reagentes e um produto. Por exemplo, eu vou ter um alceno que vai reagir ou com hidrogênio ou com um composto halogenado, que é da família 7A, esse X2 aqui, ó, é da família 7A, tá bom? Ou um ácido halogenídrico, onde o X também tem que ser da família 7A. E aí, se reagir com hidrogênio, é a reação de adição por hidrogenação, transforma num alcano, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Nessa reação, o propeno, a ligação dupla se desfez e entraram os 2 hidrogênios em seu lugar. Então, o propeno virou propano. Ah, professor, então quer dizer que um alceno pode virar um alcano? Sim, basta eu hidrogenar ele. A ligação π se desfaz porque ela é mais fraca e acaba entrando justamente o outro reagente que estava ali, né, de bobeira ali para pegar essa abertura que a cadeia deu, né? Bom, se eu pegar um alceno e reagir com no caso, um halogênio, no caso, né, o X2, que é um composto halogenídrico ali, então aqui no caso, o BR2, o que é que vai acontecer? O mesmo princípio que aconteceu na reação por hidrogenação. Aqui é reação por dihidrogenohalogenação, né? Dihidrohalogenação. A gente vai halogenar colocando 2 átomos de halogênio, então vira um dialeto. Então a ligação π se desfaz e os 2 átomos de bromo entram um em cada carbono. Então vira 1,2 de bromopropano. Nesses 2 casos eu não me preocupei, porque hidrogênio é igual a hidrogênio, bromo é igual a bromo. Mas aqui, quando eu coloco um ácido, por exemplo, ácido iodídrico, aqui eu tenho um propeno, ó. O que foi que aconteceu? A dupla se desfez. Aí tem aquele historiador que diz que o forró veio de Portugal, que as quadrilhas vieram da França, que a palavra forró é for all, que vem do inglês. Nesse dia, o historiador tem que ir embora e o forrozeiro tem que tomar conta da nossa alma. O forró, o baião, o chachado, o São João são nossos, brasileiros, e aqui para nós, nordestinos. Espero que você tenha aproveitado o dia de hoje e estudado dentro do possível. Siga a gente nas plataformas de vídeo, o canal Escritório do Pensamento, tvenem.com.br, a nossa plataforma, e claro, nas TVs abertas e nas TVs a cabo. Paz, luz e alegria dentro do possível para todos nós.